bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Eu gostaria de convocar todos vocês a compartilhar, mas principalmente, compartilhe com alguém que você ame, mas também aquela pessoa que você não gosta tanto, porque se ela te incomoda, quanto melhor ela estiver, menos vai te incomodar. Então, assim, passa para as pessoas, passa para quem você ama, para quem você não ama tanto, né? Para quem tem dificuldade em conhecer e reconhecer em si as questões, né? As suas verdadeiras patologias, e é como o querido Eduardo falou, né? Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que a dimensão psicológica ela vai estar simplesmente abarcada dentro da teologia, dentro dessa dimensão. Só que ela esquece que a dimensão da teologia está em outro campo, em outra dimensão. Então, é a mesma coisa, professor Eduardo, que você está querendo trocar os pneus do seu carro no dentista. Mais ou menos assim, entendeu? Então, mesmo. A gente precisa entender de onde as dimensões estão. Onde as dimensões estão. Quer dizer, então, que você está me dizendo que você não vai encontrar sentido através da teologia? Não estou falando isso. Muitas pessoas, inclusive, encontram verdadeiramente o sentido das suas vidas nesta dimensão. Mas para que elas até possam entender isto, elas precisam se reconhecer, fazer esse autoconhecimento. E é isso que nós queremos apresentar para vocês hoje aqui. A capacidade de vocês reconhecerem essas diversas dimensões e estejam cada vez melhor, que essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa sede, né? O nosso sentido de vida. Fazer com que você esteja cada vez melhor, para que você possa, ao estar melhor, ser a sua melhor versão todos os dias. Até porque, quanto mais a gente vai passando os tempos, a gente está vendo o quanto do adoecimento, né? Hoje eu fiquei sabendo de uma cantora gospel que tirou a própria vida. Inclusive com muitos requintes de histeria, porque foram vídeos e mais vídeos sendo filmados durante o processo. Ou seja, quanto de histerismo a nossa sociedade do cansaço, histriônica, do paliativa, dos exageros, está lidando hoje e convencendo você a se tornar assim também. Afinal de contas, são os espelhos, né? Então, você que está aqui, que participa desse universo gospel, que participa deste ambiente religioso, o quanto ele está adoecido e precisando cada vez mais de um contato com esse conheça-te a ti mesmo, que é o que a gente vai apresentar um pouquinho hoje aqui, professor Eduardo. Sim, olha lá, já dizia o sábio, o crente que não baba, ele gospel. Mas estamos aí, minha querida irmã, doutora Alana, e eu quero te perguntar uma coisa, você mandou 2 arquivos aqui, e eu não sei qual... É o azulzinho, é o azulzinho. O azulzinho? É o azulzinho, é. Então, peraí, é esse aí, então. Isso. Sim, vamos falar hoje sobre autoconhecimento, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no canal, eu tenho procurado transmitir às pessoas a importância de se conhecer a si próprio, saber olhar no espelho, porque é muito fácil a gente julgar as pessoas, é muito fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil a gente querer dizer o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, e aí por causa da pessoa às vezes levar a sua vida um pouco diferente do que aquilo que nós acreditamos ser o correto, acaba acontecendo uma guerra cristã, se é que eu posso dizer assim. E eu acho isso de extrema... Eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas é um peso desnecessário levar esse tipo de coisa nos ombros, porque as escrituras, ela nos deixa claro em várias questões da importância de nós percebermos a nossa pequenez, ainda que sim, os nossos dons, que podem ser usados em benefício do corpo de Cristo. Então, a coisa mais importante é que você aprenda a valorizar o que é bom no seu irmão e que você também aprenda a valorizar o que é bom na sua parte, mas que não haja esse tipo de conflito. Sabe por quê? Porque existe uma linha entre o bem e o mal, e nós precisamos aprender a discernir. Eu lembro, sabe, doutora Alana, da história de um cara nas escrituras que foi engolido por um peixe, ficou lá 3 dias dentro da barriga do peixe e foi jogado lá em Nínive, porque precisava levar uma mensagem àquele povo. E sabe, depois de que ele chegou lá e fez o que tinha que fazer, ele ficou chateado,
Porque ele achou que quando ele desse a mensagem, que Deus ia tacar fogo em tudo, Deus ia destruir tudo, acabar com tudo. Aí ele ficou muito chateado, falou assim, tá vendo? Eu sabia que eu ia chegar aqui, que o Senhor é misericordioso, e que você não ia jogar fogo aqui nesse pessoal, que merece mesmo arder no inferno, sabe? Mais ou menos assim, parafraseando. E aí, Deus fez nascer lá uma árvore que ele não plantou, que ele não fez nada, gerou uma sombrinha, depois ela murchou e morreu. E aí, ele ficou chateado também por causa disso. Falou, pô, cadê a sombrinha que tava aqui? Tava muito gostoso, esse sol escaldante aqui, queimando meu couro. Aí Deus falou pra ele assim, olha, você tá preocupado aí com a árvore, que você não semeou, que você não plantou, que você não fez nada para ela crescer e tudo mais. E você acha que eu não ia ter misericórdia de um povo que se arrependeu e não sabe discernir a mão esquerda da mão direita? Então, essa é uma questão que a gente precisa entender. Muitas pessoas não sabem discernir a mão esquerda da direita, nem mesmo com respeito ao seu próprio eu. Então, eu acho que hoje o autoconhecimento vai ajudar as pessoas a fazer uma introspecção, olhar no espelho. Sabe aquele filme do Star Wars, doutora Alana, que o Luke Skywalker tem que enfrentar ele mesmo? Essa é a grande batalha. Quando você consegue entender que a luta é contra o seu próprio eu, e você precisa entender como lidar com isso. Então, sem mais delongas, vamos ouvir aí a apresentação da doutora Alana Valentim. Muito obrigado aí pela presença e mais uma vez estarmos aqui. Hoje é o vídeo de número 29 aqui no canal. Já são 29 lives aqui com a doutora Alana. Eu estou muito feliz que a próxima é de número 30, hein? Ah, que ótimo, querido. Então, vou aproveitar que você já falou e agradecer, né, a presença do Marcão. Ontem a live foi muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria realmente ir lá assistir, porque a gente fala um pouco do que o professor Eduardo está falando exatamente sobre isso mesmo, né? E aí a gente apresentou lá a importância desse ser humano que é único e é irrepetível. E se todos pudessem realmente ter essa consciência, como seria diferente, né? Porque esse autoconhecimento é que vai realmente trazer à nossa consciência tudo aquilo que podemos realizar na vida do outro. Então é isso. Canal Joio versus Trigo, você está aqui, eu fico muito feliz, porque a nossa live ontem apresentou um pouco desse ser humano, né? E o quanto é importante a gente despertar nisso. E hoje a gente vai trazer esse conhecimento, né? Onde eu vou apresentar para vocês muito desse autoconhecimento e a busca pelo sentido da vida. Porque também, sabe, professor Eduardo, simplesmente trazer os conceitos sem dar direcionamento, eu acho que fica muito, muito, muito simplório. Então, nós estamos aqui para fazer com que você entenda o que é o autoconhecimento, mas que você o pratique, principalmente. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma teoria, que é uma teoria científica, psicanalítica, é a terceira escola vienense de psicoterapia, que nos apresenta o seguinte: nós podemos encontrar sentido na vida de 3 maneiras diferentes. São 3 dicas importantes e que você deveria captá-la, anotar de preferência e verificar o que você está concretizando no mundo. Fazendo um trabalho notável, ou seja, em qualquer área da sua vida que você atue. Fazer um trabalho notável não significa receber um prêmio Nobel, tá? É você fazer o seu trabalho, qualquer que seja, de maneira única, e que ele se torne notável porque ele se torna importante, não para você, mas para o outro. Principalmente servindo um outro através deste trabalho, realizando sentido através deste trabalho, vivenciando algo ou encontrando uma pessoa de valor. E aqui a gente pode colocar esse algo como uma missão direcionada a outras pessoas, um amor, né? Um grande amor, ele nos põe diante do sentido da vida, por quê? Porque você consegue sair de si, sair de estar egolatricamente falando, vivendo dentro do teu ego, e você passa a amar alguém além de si mesmo. E isso você vai conseguir realmente encontrar esse sentido na vida, através da atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Viktor Frankl, ele passou 4 anos no campo de concentração, e ele nos ensina que não importa o que os outros fazem conosco, mas sim as reações que temos, as atitudes que tomamos diante do mal que o outro nos faz. E isso é uma experiência de um conhecimento muito rico, muito belo, e realmente nos coloca de um certo ponto transcendental, nos põe em contato direto com esse transcendente que pode, muitas vezes, nos levar ao encontro de Deus, ou não. Mas, através dessa atitude, pode nos elevar. Por que eu estou ampliando essa atitude, professor Eduardo? Porque eu sei que, apesar de
termos aqui a maioria de cristãos, mas nós também podemos abraçar aqueles que não são. E que não significa que devem ser excomungados ou afastados do meio de nós. Pelo contrário, é através da atitude que nós tomamos diante dessas pessoas que a gente vai aproximar esse grande valor vivencial do amor. E isso sim é verdadeiramente cristão. Isso sim é verdadeiramente transcendental. Isso sim é verdadeiramente você em busca de uma relação ao sentido de vida. E aí ele coloca exatamente que ele percebeu ao longo dessa experiência, né, que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que conseguem agir como porcos e outras pessoas que agem como santos diante dessas atitudes do sofrimento inevitável. E por que a gente está apresentando isso? Porque a gente quer falar sobre autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento e sentido de vida, a gente pensa em como esses elementos podem nos levar ao sucesso. E a gente está vivendo uma praga de disseminação de sucesso atrás do tudo. A gente está vendo aí uma teologia da prosperidade que vai muito de encontro à própria teologia e que, na nossa visão psicoterapêutica, vai muito longe do fundo do que é realmente o autoconhecimento e o sucesso. Viktor Frankl, ele nos alerta que é para a gente não procurar o sucesso. Olha, quem é essa maluca que está dizendo contra todos os outros que apresentam quando ter sucesso em 24 horas, como ser rico em 2 dias, como transformar, como atingir o segredo, a prosperidade, a resolução de todos os problemas. E aí eu venho e digo, não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem, o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, gente, como a felicidade, ele não pode ser perseguido. Ele deve acontecer como resultado de uma dedicação pessoal a uma causa maior, ou como um subproduto da entrega pessoal a um outro ser. Essa é a felicidade real. Esse é o sucesso concreto. Sei que é muito difícil o nosso discurso diante dessa sociedade do consumo, nessa sociedade histriônica, nessa sociedade dos likes, porque elas procuram essa felicidade nas coisas efêmeras. E o que nós temos é um verdadeiro vazio existencial. Vocês estão doentes, vocês estão com um vazio, mas tão grande, que somente uma figura transcendental como o Criador para preenchê-lo. Desta forma, não podemos pensar apenas no caráter objetivo das nossas metas de vida. Ah, mas Lana, todo mundo diz que a gente tem que ter meta, que você tem que colocar no papel para você atingir. Ah, daqui a 6 meses eu quero estar falando inglês, daqui a mais um ano eu quero escrever um livro em inglês e dominar tudo. Frankl aponta para os aspectos subjetivos do sentido, através da procura pelo simbolismo que representam nossas escolhas de vida. O subproduto da entrega pessoal a outro ser são os nossos afetos. Assim, ele enfatiza a questão da entrega afetiva aos projetos de vida. Mais do que metas de aprender isso, de conseguir isso, quanto de afeto você está empregando? Quanto de afeto você está dirigindo a esse projeto, a essa meta, a essa entrega pessoal, a esse grande sonho ou a esse grande projeto de vida? Quanto mais afeto você colocar, mais resultados você realmente vai ter. O que deve partir da consciência individual de cada ser e cuja jornada no sentido da autorrealização representa um processo de individuação na visão junguiana. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, repetindo, estou dizendo que a longo prazo o sucesso vai persegui-los. Precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Calma, gente. É isso que eu estou falando contra todos os que falam desse imediatismo de um enter. Ok? Por quê? Porque o autoconhecimento do self, né? O que é isso, gente? Esse autoconhecimento, a gente consegue expandir esse significado do si mesmo, através do reconhecimento dos nossos potenciais, que são disponibilizados para o mundo, no sentido de uma causa maior.
qual é a causa maior que o teu si mesmo se direciona? Gostaria que vocês refletissem comigo e que escrevessem aqui. Qual a causa maior da vida de vocês que vocês se direcionam de si mesmo para essa causa maior, esse algo, além de você? Facilitando, assim, sua busca pela totalidade. Sim, você, para estar total, precisa estar no outro. Sim, você, para estar total, precisa estar no outro. Você, para estar total, precisa estar no outro. No processo de individuação, o self, ou a nossa essência, luta para diferenciar-se das forças do ego. O ego, por sua vez, luta para ser reconhecido. Assim, resumidamente, o processo de individuação procura diferenciar e equilibrar as necessidades de realização e reconhecimento através desse eixo, ego-self. Ou seja, ego nos projeta, si mesmo está aqui. Existe esse equilíbrio que é o importante que dentro desse processo do autoconhecimento a gente vá conseguindo tanto diferenciar quanto equilibrar para que essas necessidades de realização e reconhecimento estejam verdadeiramente dirigidos para fora. A gente tem hoje um filósofo contemporâneo, Ken Wilber, que sugere que reconheçamos nossos talentos para que possamos oferecer ao mundo o que temos de melhor. Seja você do modo mais pleno e belo possível, mas lembre-se de que a vida não é negociável. Ela pertence aos deuses da nossa fé, e cabe a você honrá-la e recriá-la com todos os seus talentos educados e expandidos ao máximo. Isto significa tornar-se um indivíduo, aquele que não se divide. E o que não se divide, em última instância, é essa libido, esse ser pleno, completo, esse ser que tem essa pulsão energética em vida diante do outro. Assim, o indivíduo pleno é dono de sua força de vontade. A vontade do sentido direcionada ao outro, a uma causa, a um projeto, a uma missão, a um grande amor. O autoconhecimento possibilita o desenvolvimento do processo de individuação, enquanto a realização do vir a ser homem, cujo objetivo final é a integração da consciência com o inconsciente. Ou seja, esse inconsciente espiritual que o Viktor Frankl trouxe para a gente, é você encontrar a tua dimensão noética, a tua dimensão espiritual, reconhecê-la plena, sabendo você que você pode ter problemas nas questões biológicas, o teu corpo pode adoecer, a tua psique pode adoecer, mas essa dimensão do teu inconsciente espiritual, a tua dimensão espiritual, essa se mantém sempre íntegra. Ela é uma centelha divina, ela não adoece, ela está sempre pronta, limpa, perfeita, como é o Criador. Porque nós temos essa centelha nesta dimensão. Essa dimensão, mesmo que um esquizofrênico tenha problemas nas suas dimensões somáticas, Olha, eu acho que a doutora Alana estava com algum problema lá. Peraí que ela está voltando aqui. Que caiu tudo agora. Ui, Ah, voltei. voltou. Caiu tudo, doutora. Vai ter que compartilhar aí novamente. Uau, vou pegar aqui. Pronto, chegou aí? O slide, vamos lá. Aqui. Ah, chegou. Pronto, aqui? Vamos lá. Não, tá. Aqui, isso. Voltamos. Então, quando você consegue entender, voltando, hein, pessoal? Nosso a conexão aí é que está com algum problema, doutora Alana, porque. Vamos lá, vamos lá. Aqui, para mim, não aparece com problema, mas está travando, é isso? Oi, está travando para você? Não, está caindo e está travando aqui para mim. Ah, para mim está normal, tá. Eu estou te vendo normal. Não, agora está tranquilo que você voltou. Ok. Então, vamos voltar, né? Neste caminho. Vai lá, manda bala. Neste caminho, a posição do ego ela fica relativizada pela conciliação com o inconsciente. Ou seja, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, o que é que a gente faz? O professor Eduardo está aí? Está tudo ok? Tá. Ah, tá. É porque eu fico agora assustada. Então, o que é que acontece quando a gente adquire esse autoconhecimento, gente? A gente consegue... Ótimo. Obrigada, Pablo. Obrigada, pessoal. Então, o que é que acontece quando a gente adquire esse autoconhecimento? O nosso ego, ele fica
ele entra num processo de conciliação, ou seja, ele se harmoniza com o nosso inconsciente, com essa nossa dimensão. Ou seja, esse ego termina sendo assimilado dentro desse si mesmo, e essa integração total do si mesmo, embora seja um ideal de perfeição impossível de ser alcançado, pode ser buscado como meta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Apesar de você estar aqui hoje, nesta live, nesta quarta-feira, nem sabia por que estava aqui, o que seria esse autoconhecimento, a gente está dizendo para você que isso é uma meta impossível? Não, ela é difícil, muito, muito difícil. Mas se você começar hoje, ela pode se transformar na grande busca do teu ideal de ser. E isso vai transformar a tua vida, a tua existência para sempre. Entendeu o que eu estou falando para vocês? Buscar essa assimilação do ego dentro do si mesmo, buscar essa dimensão espiritual noética, essa assimilação através do autoconhecimento, através de você se projetar para fora, vai fazer com que você, mesmo vivendo atrás deste ideal que é muito difícil, sim, nós vamos construir um mundo diferente, cheio de pessoas vivendo a sua melhor versão. Já imaginou isso, professor Eduardo? Veja que maravilha! Por quê? Porque o autoconhecimento, gente, serve para a gente enfrentar todos os medos. O medo talvez seja o diferencial que tanto nos impulsionou lá atrás, a continuar como humanos, como também pode potencializar para que a gente perca a nossa humanidade. Sim, se você tiver muito medo, você vai se submeter a deixar de ser humano e, junto com muitos, destruir toda a raça humana. E é isso que nós estamos hoje aqui, tentando transferir para vocês do nosso conhecimento. Esse autoconhecimento é fundamental ainda no reconhecimento dos bloqueios que dificultam o desenvolvimento de todos os nossos potenciais, impedindo, assim, esse processo de individuação. Por isso, é importantíssimo transformarmos nossos relacionamentos com o medo, aprendendo maneiras de trazê-los para a consciência, a fim de aceitá-lo, respeitá-lo e aprender com ele. Isto significa trazer luz à escuridão e iluminar a sombra. Se o encontro com a sombra é obra de aprendiz, o encontro com a alma é a nossa obra-prima. Seja a obra-prima do Criador. Seja a obra-prima da criação. É para isso que nós estamos lhe convocando aqui, é uma convocação. Todos aqui do canal A Chave da Ciência, vocês estão sendo convocados hoje, nesta live, para vocês desenvolverem, através deste encontro, a obra-prima, a perfeição dessa busca do autoconhecimento. Pegar teu ego dentro do teu si mesmo e uni-los para se tornar essa grande obra-prima. E manter-se humano cada vez mais, nesta obra-prima da criação. O ser humano comum vive apenas para a satisfação de suas necessidades. Ele é movido pela recompensa e a punição. O ser humano virtuoso tenta dominar sua avidez e trabalhar para o bem-estar do seu semelhante. Ele pode ser considerado um aprendiz da humanidade. Apareceu aqui uma coisa... Caixa orgânica, professor? Teve um inscrito no canal há um tempo, eu queria escrever aí só para que eu não esquecesse, não era nem para que chamasse sua atenção agora. Mas ele me perguntou sobre essa caixa orgânica, eu não faço a menor ideia do que seja, e aí ele pediu para que perguntasse a doutora sobre isso. Mas deixa aí, que aí no final, depois que terminar aí a sua apresentação, a gente pode falar sobre isso, se é que tu conhece, porque eu não faço a menor ideia. Talvez eu até saiba, mas não lembro por esse nome, ok? Tá. Então, para viajar, precisamos estar preparados. Quem está preparado para viajar comigo? Eu estou convocando vocês para essa viagem, em busca desse autoconhecimento para enfrentar o medo, para que você possa se tornar a sua obra-prima. É necessário desenvolver nossa inteligência intrapessoal, aquela capaz de nos guiar na noite escura e de nos fazer encontrar abrigos na floresta dos nossos sonhos, que vão se identificando aos mitos até se perderem em pura informação, capaz de dar sentido às emoções. Regular vocês através de todos os simbolismos que são necessários para que você, trabalhando a sua alma, você possa verdadeiramente encontrar a sua obra-prima e se transformar nela, que isso é o importante. Por quê? Porque o nobre sabe que o sentido da vida humana consiste em entender e realizar o próprio destino. Portanto, vive em sintonia com suas possibilidades de desenvolvimento. O nobre educa a si mesmo e tenta conjugar
a realização terrena, a determinação celeste. Está aqui, mas está conectado com aquilo do alto. Ele é a medida e o meio. É a pessoa do caminho, portanto, do aprendizado. Ele está no caminho, ele está num caminho do aprendizado. O predestinado não só precisa realizar seu destino pessoal, mas também mostrar e esclarecer o seu conhecimento sobre o sentido e o objetivo da existência humana. Ele se liga à tradição e torna-se ele mesmo um antepassado. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que abomina as tradições, que relativiza todas elas. E nós estamos aqui convocando você para estar ligado, não apenas ligado, mas que você mesmo se torne esse antepassado, que você reconheça em você a tua ancestralidade, a tua essência, de onde você veio, para onde você vai. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Reconheça de onde você é e que você está no caminho de volta. Reconheça. Desenvolver a inteligência intrapessoal demanda o domínio das 4 artes: o autodomínio, o autoconhecimento, a amorosidade e a transcendência. Conhece-te a ti mesmo. O herói é aquele que liberta sua alma aprisionada na escuridão da caverna e busca a luz, o conhecimento de si mesmo. Isso existe muito antes do Cristo. Sócrates já vinha falando, já apresentando essa convocação. Conhece-te a ti mesmo. Saia das cavernas. O mago é aquele que, livre da escuridão, ou seja, da ignorância, e o mago aqui são o símbolo, não é magia, é o que está no caminho da ignorância, porque ele tenta usar a sua varinha mágica, o conhecimento, para iluminar o seu caminho e do outro. Então, aqui a gente está falando não de coisa ruim, tá, professor Eduardo? Que fique bem claro, mas sim aquele que está em busca de se livrar de todo o mal, de toda ignorância, de todo prejulgamento, de toda aquela ignorância de que você não sabe, por você ignorar algo, você rotula como mal. Você aqui está usando o conhecimento, que seria a nossa varinha mágica, para iluminar o seu caminho do outro, iluminar você e o outro, juntos. Nada é mais urgente no processo de formar um homem do que ensiná-lo a respeitar as fronteiras e os limites de si e do outro, pois somente assim poderá nascer o respeito, inclusive, pela diversidade, que nós precisamos tanto hoje em dia. Respeitar o outro. O professor Eduardo estava hoje falando sobre as pessoas que não entendem-se, que se dizem da mesma fé, que professam as mesmas coisas, mas que não têm nenhum respeito pelo outro. Isso vai de encontro a toda essa arte do autodomínio, do autoconhecimento, da amorosidade, da transcendência. Pessoal, não respondam coisas que não têm nada a ver com a live, ou que eu não tenha trazido ao conhecimento. Tem muita coisa estranha acontecendo nesses dias. Para isso, devemos limpar o corpo e a alma, que significa o trabalho com essa sombra. Limpar toda essa quantidade de informações deturpada, repleta de simbologias nefastas, que vão fazendo com que a tua sombra só aumente. E quanto mais sombra, menos luz. Devemos realizar a higiene da alma, do mesmo jeito que você toma banho todos os dias, você precisa fazer isso, essa higiene. Essa higiene significa que nada mais é do que jogar fora todos esses teus rancores, todos os mal entendidos, todas as tristezas, as angústias e tanto lixo que acumulamos no dia a dia. Tanto lixo que vocês escutam, tantos medos que são impostos pelo sistema, por aqui pelo YouTube, pelas televisões, pela mídia, por essas regulações, por pessoas que querem dominar a tua mente, trazendo cada vez mais angústia. Tudo que gera angústia não pode ser do bem, do belo e da verdade, que são coisas completamente antagônicas às coisas do Pai, às coisas do Criador e às coisas que nos coloca, nos impulsiona a sermos a nossa obra-prima. Sem essa faxina diária, não haverá saúde que aguente o passar implacável dos anos. Está difícil hoje? Vai piorar. Porque quanto mais o tempo passa, mais vai ficar difícil. Por isso, precisamos trazer os nossos talentos para desenvolver essa nossa intuição, essa conexão com a nossa dimensão espiritual. O autoconhecimento demanda descobrir nossos talentos e desenvolver a intuição, essa capacidade de perceber, essa capacidade de aprender, essa capacidade de jogar fora todos os julgamentos, todas as coisas que nos afastam do verdadeiro Criador.
Talvez o que esteja sendo pedido a nós agora é criar um alinhamento entre as naturezas, entre a alma das pessoas e essa alma do mundo, que é o Criador. Uma relação necessária à saúde de tudo que vive em nosso mundo, Terra. Ou seja, desde o caráter ser formado pela poesia, fixadas pelas leis do Criador, do bom comportamento, do aperfeiçoamento das músicas, pelas coisas que são boas, que nos alimentam para o alto, que nos direciona para o alto, a estética, a arte, o quanto ela nos impulsiona para o melhor, para o nosso contato com o divino. Deve ter a cabeça sempre fria, o coração sempre quente e a mão sempre larga. É o momento da gente expressar-se no mundo ou de tornar-se consciente do seu próprio potencial e vivenciar a sua totalidade. Além de conter desejos, memórias e instintos reprimidos, o inconsciente está sempre agrupando e reagrupando símbolos e imagens, produzindo sem cessar sonhos e fantasias, funcionando como uma matriz autônoma, criadora da vida psíquica normal. De acordo com o que você alimentar, aquilo que você conter, aquilo que você impulsionar, você vai estar criando essa matriz autônoma da tua vida psíquica, normal, saudável. Então veja o que você está alimentando. Mantenha sua cabeça sempre fria, mantenha a cabeça sempre alinhada com as coisas do alto, que são boas, belas e verdadeiras. Mantenha o seu coração sempre quente, quente de amor pelo próximo, quente, direcionando-se ao próximo, quente para abraçar o teu amigo, o teu irmão, os teus pais, livre de toda mágoa, livre de tantos rancores, e a mão sempre larga a ajudar, a colaborar, a ser unido com o outro, a aproveitar a tua capacidade de produzir no outro transformação. Porque a razão pode ser um prejuízo. 2/3 do que nós vemos está por trás dos nossos olhos. Quando o inconsciente é examinado, descobrimos um mundo de heróis, rainhas, senhores, escravos. Só uma psicologia baseada no entendimento de como essas imagens arquétipas formam todas as atividades culturais e criativas pode fazer justiça às realidades múltiplas que chamamos da nossa alma, da nossa dimensão espiritual. A sombra é um arquétipo do inconsciente coletivo e representa aspectos rejeitados e reprimidos da personalidade. O que somos, o que é o ser humano, habitualmente pensamos no ser humano como um ser racional. E frequentemente declaramos em nosso discurso que o que distingue o ser humano dos outros animais é o seu ser racional. Dizer que a razão caracteriza o humano é um prejuízo, porque nos deixa cegos frente à emoção, que fica desvalorizada como algo animal, ou como algo que nega o racional. Quer dizer, ao nos declararmos seres racionais, vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções. E não vemos o entrelaçamento cotidiano entre a razão e a emoção, que constitui o nosso viver humano. E não nos damos conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional. Ou seja, permita ser o que você é, essa sua dimensão de humana, que é, no fundo, espiritual, centelha do todo, centelha, uma representação, se transforme na tua grande obra-prima, que só você pode fazer, só você. Torne-se essa sua melhor versão. Porque quando a gente apresenta a psicologia, com todos os simbolismos, a gente apresenta esse ser humano. Porque através dos estudos psicanalíticos, a gente consegue mostrar para vocês que o ser vivo, que apresenta autonomia sustentada por uma organização arquétipica, coordenada pelo arquetipo central, si mesmo, ou seja, a sua dimensão do ser, e esse ser vivo é continuamente transformado por todos os seus passos, seus complexos, suas subpersonalidades, o que o mundo está acontecendo nele, porque nós somos parte deste mundo, o mundo acontece na gente. Essa estrutura ela sempre muda com transformações aleatórias, tanto do meio, do que está acontecendo lá, aqui, e essa troca ela é real. Mas isso não é possível falar por isso, né? Não é possível falar em predeterminação, mas em circularidade. Nós temos o mundo acontecendo de maneira cíclica. Os ciclos acontecem repetidamente ao longo de toda a humanidade. E para isso, nós apresentamos para vocês que o processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear, mas num movimento de circunvolução, que conduz a um novo centro psíquico, ou seja, o self, aquele que nos organiza dentro desse processo de desenvolvimento. Assim, a importância do autoconhecimento é a aceitação e o reconhecimento da sombra, daquilo que está ali reprimido e que a gente traz, e a gente trabalha, e a gente vai com isso desenvolvendo
o verdadeiro processo. E ele é um desenvolvimento circular, ele não é linear. Você não começou na sua infância e vai transformar de um a outro. Não é como a idade, que vai acontecendo 1, 2, 3. Elas são cíclicas. Por isso que o desenvolvimento humano também tem ciclos. A gente está novinho e na velhice volta para o ciclo. Muitos ciclos acontecem. Ou seja, individuar-se é tornar-se um indivíduo, tornar-se si mesmo, ou seja, aquilo que de fato somos, mesmo diante desses movimentos. Mesmo que você iniciou precisando do outro que te cuidasse, que te alimentasse, e você provavelmente vai terminar dessa mesma forma, mas mesmo assim você vai estar indivíduo, porque mesmo você necessitando do outro, você é único e é irrepetível e por isso tem valor. Nossa identidade pessoal livra-se, portanto, dos invólucros dessa persona e dessa personalidade, livra-se desse poder sugestivo, dessas imagens primordiais, ou seja, da possessão pelos complexos. O ego é, então, assimilado ao self, ao si mesmo. E é onde a gente vai conseguir desenvolver a nossa obra-prima, que a gente apresenta para vocês hoje, esse self-transcendence, ou seja, essa autotranscendência, com essa declaração talmúdica, Tzadakim libam bereshutam, os justos têm domínio, controle sobre seus corações. Em contraste, aqueles que estão imersos em fazer o mal, voltaram seus corações para o mestre. Ou seja, aqui eles estão se referindo com o termo coração. Ao longo da Bíblia, podemos encontrar uma longa lista de funções para o coração. Eu tenho certeza que o professor Eduardo deve saber que na Bíblia nós temos um coração que ouve, um coração que fala, que move-se, que cai, que fica parado, que está alegre, que grita, que é consolado, aflito, fortalecido, amolecido, triste, quebrado, recusa, é enganado, considera, deseja, é apoiado, submete-se, desvia-se, teme, ama, odeia, tem inveja, é como pedra, é morto, é caloroso, reconhece, é escrupuloso, enfim. O coração, em sua multiplicidade de sentimentos, é uma força poderosa. O coração dos justos está em seu domínio. E, certamente, o homem tem instintos, mas esses instintos não o possuem. Volto a falar. O coração dos justos está em seu domínio. E, certamente, o homem tem instintos, mas esses instintos não o possuem. Se você não sabe qual é a sua missão na vida, já tem uma, encontrá-la. A jornada do autoconhecimento começa aqui. A convocação é hoje, a convocação é agora. A autenticidade é a prática diária de abandonar que nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. Somos esse ser em busca de sermos a nossa melhor versão e encontrar o sentido, a missão das nossas vidas. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Não fique atrás de sucesso. Faça que ele seja um subproduto. A plenitude não pode ser alcançada por meio do controle do ambiente externo, na tentativa de reduzir o que é incerto e obter segurança, e sim a partir do entendimento do ambiente interno ao ser. Seja. Esta compreensão de si é que permite a liberação das potencialidades para um fio útil, beneficiando muitos ao redor. Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. E então, já aceitou o convite para revelar a si mesmo, seu potencial e seu propósito? A jornada do autoconhecimento poderá ter os seus percalços, mas o resultado vale a pena. E eu estou aqui convocando vocês para que essa lente interior expanda em cada um coraçãozinho aqui. Boa noite, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Doutora Alana, sempre um prazer recebê-la aqui no canal, com os estudos que traz aqui para a gente melhorar, ampliar o nosso entendimento e procurar aplicar na nossa própria vida. Eu quero fazer só uma pergunta, antes da gente encerrar, rapidinho, que foi deixa eu ver aqui, da Raciocine, Cláudia Roselli, que ela perguntou o seguinte: doutora Alana, o autoconhecimento passa pela inteligência emocional? Sim, Cláudio, com certeza. A inteligência emocional é um conceito... Cláudio, desculpa, Cláudio. Eu sempre confundo o O com o A aqui, é Cláudio. Sim, o autoconhecimento, ele passa assim. Tudo isso que nós estamos aqui apresentando para vocês, né, aquele autodomínio, autocontrole, tudo isso faz parte
é um subproduto das inteligências emocionais. Inteligência emocional, Cláudio, ele foi um termo cunhado por psicólogos americanos, né? Começou com Saller e Myers, depois o Daniel Goleman trouxe muita coisa, acrescentou, ampliou, né? A gente diz que dentro da ciência da psicologia a gente sempre pega os conceitos e vai transformando. E eu também fiz uma complementação, que vai inclusive ser matéria do meu próximo livro, que eu transformei o termo e trouxe ele para a existência acadêmica, que é responsabilidade emocional, que a inteligência emocional faz parte desse nosso conceito, né? E aí vamos apresentar um livro, está no prelo, daqui mais ou menos uns 3 meses a gente está lançando, muito bacana, fizemos a sustentação dessa apresentação, dessa tese, tiramos nota máxima, estou muito feliz, estava viajando para apresentar isso também, professor Eduardo, fiquei muito feliz, porque a nossa tese ela teve nota máxima, foi extremamente bacana para a gente, eu fiquei muito, muito feliz, e a gente conseguiu demonstrar que responsabilidade emocional é uma capacidade, é uma habilidade socioemocional do ser humano, como as inteligências emocionais. E nós cunhamos esse termo, ele é inédito no Brasil e no mundo, eu fiquei muito feliz.